Paixão e morte de Jesus Cristo. Disse então Jesus: não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significam essas palavras. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores. A mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés diz que devemos apedrejar mulheres como esta. E o Senhor, o que diz disso? Quem de vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Sou reflexo
Um Deus que só fez o bem, milagres realizou em nossas vidas e na vida de todos aqueles que lhe procuraram. Como puderam fazer isto, Senhor, se somente o que fez foi espalhar amor e misericórdia sobre a face da terra? Ninguém pecou, nem ele, nem seus pais. Mas é necessário que nele se manifestem as obras de Deus. Filho, se lavar na piscina de Silô. Grandes milagres são os detalhes, a esperança faz cada dia acontecer. Nem tudo eu posso ver, mas sei que posso crer. Quão detalhista é o autor da minha fé. Posso perder o chão, tudo se abalar, firmarei os meus pés, nessa rocha eu fico em pé. Se o barco estiver naufragando no mar e o meu Deus me chamar, sobre as águas vou andar ao lado dele. Confiar, desbravar o impossível. E se o gigante mais se agitar, Deus vai me segurar. Uma palavra, Crês no Filho do Homem, uma resposta. tu o vês. É o mesmo que fala contigo. Posso perder o chão, tudo se abalar, firmarei os meus pés, nessa rocha eu fico em pé. Se o barco estiver naufragando no mar e o meu Deus me chamar, sobre as águas vou andar ao lado dele. Eu seguir, confiar, desbravar o impossível. E se o gigante mais se agita, Deus vai me segurar. E assim, ao declinar da tarde, Jesus foi com os seus discípulos
para o lugar onde tinha preparado a ceia. Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo entregue por vós. Tomai todos e bebei. Isso é o meu sangue que é entregue por vós. O sangue, nova e eterna aliança. Todo aquele que come do meu corpo e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Eu vou para junto do Pai, mas eis que eu vos dou um novo mandamento. E cumprindo os meus mandamentos, por onde vocês andarem, por onde vocês passarem, todos saberão que sois meus discípulos. O discípulo conhece o seu Senhor, o Senhor conhece os seus discípulos e as suas ovelhas. Comam todos, pois o Filho do Homem será glorificado. Glorifica-me, ó Pai. No mundo haveremos de encontrar tribulações, mas coragem. Eu venci o mundo. Assim como eu venci o mundo, vocês também vencerão. Enquanto estou convosco, estive convosco, fiz tantas obras, e crendo nas palavras que eu falei, vocês poderiam fazer obras maiores ainda do que aquelas que eu fiz. Basta crerem na palavra que eu vos deixei. Jesus erguendo
lavar os meus pés? O que faço não compreende, Simão Pedro, agora, mas em breve compreenderás. Jamais lavarás os meus pés. Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Então não lave somente os pés, mas também a mão e a cabeça. Não, quem já se banhou não precisa lavar senão somente os pés, pois todos já estão limpos, mas nem todos. Mas o Senhor, tu és o mestre, os meus pés não lavarás. O que ora faço não sabes, mas depois compreenderás. O que ora faço não sabes, mas depois compreenderás. Se o vosso mestre, Senhor, nossos pés hoje lavei, lavai os pés uns aos outros, eis a lição que vos dei. Compreendeis o que eu vos acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, vosso mestre e senhor, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que vocês possam fazer como eu fiz. A minha alma sente necessidade de orar ao Pai. Vamos. E é chegada a hora. Jesus vai com os seus discípulos e se afasta, chegando ao Horto das Oliveiras. Fiquem aqui, enquanto eu vou ali para orar. Pai, é chegado o momento. Glorifica-me, para que o seu nome possa ser glorificado. A minha alma está triste até a morte. Se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua.
Então, não podeis vigiar 1 hora comigo? Vigiai e orai para não cair em tentação. Pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vamos, aquele que me trai está próximo daqui. Mestre, Judas, é com um beijo que traístes o Filho do Homem? A quem vocês estão procurando? Jesus de Nazaré. Sou eu. Então, se for a mim que estão procurando, deixe que os outros se vão. Vem. Simão Pedro, guarda essa espada, Simão Pedro. Acaso não vou eu beber o cálice que o Pai me deu? E lembre-se, quem com ferro fere, com ferro será ferido. E é nesse momento que Jesus é entregue aos seus algozes. Procurado como um ladrão, como um bandido, Jesus é então levado ao palácio de Pilatos. O rei Herodes não encontrou mal algum neste homem, e eu muito menos. Crucifica-o! Como todos vocês bem sabem, é de costume que ao chegar da Páscoa eu libere um dos meus prisioneiros. Soldado, me traga Barrabás. Aqui está. A quem vocês querem que eu solte? Mas vocês querem que eu solte Jesus de Nazaré do que Barrabás, esse que já matou muito de vocês? Solte Barrabás! Solte. Mas o que eu faço com esse homem? Crucifica-o! Não vou crucificá-lo. Soldado, aplique uma punição bem severa a este homem e faça que ele nunca mais esqueça disso. Vá, mas atenção, não o mate, entendeu? Como puderam fazer isso com Jesus? Nesse momento se inicia a flagelação de Jesus. Os pesquisadores acreditam que essa foi uma das mais terríveis provações que Jesus passou antes de ir para a cruz. A flagelação era considerada o segundo pior castigo. Ela perdia apenas para a crucificação. Nela, Jesus foi despido de suas vestes, e homens treinados o chicoteavam com chicotes especiais. Na ponta desse chicote haviam bolas de ferro com pontas. Ele era chamado de fagro. Geralmente, o resultado era que o réu desmaiasse de dor nas primeiras chicotadas.
Mas Jesus não desmaiava. Mas se Jesus desmaiasse, eles o iriam acordar para continuar com o tormento. Este chicote, ele abria profundos rasgos no corpo do condenado. Estes rasgos geravam perda de sangue e deixava Jesus em carne viva. Muitas vezes os golpes dados em uma mesma área provocavam laceração dos músculos. Os músculos de Jesus estavam sendo rasgados pelo chicote. Áreas sensíveis como o fígado, as artérias, o pescoço e o coração poderiam sofrer danos irreversíveis. E isso poderia provocar a morte de Jesus ali mesmo. Os soldados se aproximavam do rosto de Jesus e cuspiam em sua face, tiravam sarro e o humilhavam porque ele era um verme. Alguns estudiosos dizem que a flagelação de Jesus deve ter sido particularmente terrível por alguns motivos. Os mercenários do exército romano odiavam os judeus e Jesus era considerado o rei deles. E então temos que humilhá-lo, vamos dilacerá-lo, acabar com ele aqui mesmo. Outro dizia: não, ele tem que sofrer mais. A coroa de espinhos nunca havia sido utilizada em uma flagelação. Ela foi um presente para Jesus. Ela foi tecida em galhos e espinhos longos, agudos e afiados, e foi pregada sobre a cabeça do nosso Senhor. Em uma visão de um dos profetas, dizem que a partir do momento em que a cruz foi cravada em sua cabeça, Jesus não podia mais enxergar, porque o sangue lhe escorria pelos olhos. A zombaria e a humilhação não paravam um instante sequer durante as horas da flagelação. Nós nunca saberemos a real extensão dos danos causados no seu corpo santo por essa punição, mas com certeza o mestre saiu deste massacre com sua saúde e resistência seriamente comprometidos. Em uma visão, um profeta disse que enquanto ele era flagelado, em meio aos gritos de dor, Jesus sussurrava orações de agradecimento ao Pai por salvar a nós, seus filhos. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus iniciou o sofrimento por nós. Se nós estivéssemos na época próximos a Jesus, com certeza seríamos lavados pelo sangue que jorrava de suas chicotadas. Mas hoje, nas nossas celebrações eucarísticas, podemos tomar o seu sangue e comungar o seu corpo para encontrarmos o céu. Então Jesus é condenado à morte. Pilatos o condena à morte. Os soldados então levam Jesus de volta ao palácio de Pilatos. E ele irá mostrar ao povo como ficou o nosso mestre.
homem. Eis Jesus. Como vocês bem podem ver, este homem já está em carne viva e vocês continuam pedindo a crucificação dele. E nesse momento, Pilatos, num ato para querer diminuir sua dor e seu peso, decide lavar suas mãos. Que fique bem claro, eu sou inocente pelo sangue deste homem. Não sou eu que quero matá-lo, são vocês. Façam o que eles tanto querem. E então Jesus inicia o caminho do Calvário. Jesus carrega a cruz, devolvem as suas vestes. Ele terá de andar pelas ruas de Jerusalém carregando um pesado madeiro. Os soldados impiedosos não levam em consideração a carne de seus ombros estarem rasgadas pelo chicote. A rotina de ver tantos condenados à morte como aquele já endureceu os seus corações. E afinal, um condenado à morte já não tem mais direitos. Já não existe para a lei dos romanos chutar, cuspir, pisar num condenado à morte é o mesmo que pisar em um verme. Porém é preciso tomar cuidado para que ele não morra no caminho, pois Jesus foi condenado à pior humilhação que a lei poderia lhe infligir. Sua vida foi trocada pela vida de um assassino, o bandido Barrabás. É a cruz de um criminoso carregada por um inocente. Como podemos, Senhor, ficar inertes ao teu sofrimento? Essa cruz era minha, Senhor, era nossa. As chicotadas eram nossas e a cruz era nossa. Mas te agradecemos e te louvamos, porque tomastes o nosso lugar, Senhor. Foram horas de flagelação e alguns poucos minutos de caminhada. E então Jesus cai pela primeira vez. Não é fácil para os pés feridos de Jesus continuar subindo rumo ao local da crucificação. Os seus ombros, oprimidos pelo peso da cruz, já não aguentam mais. E Jesus cai pela primeira vez. Então os soldados zombam de Jesus. Levante-se, verme, rei dos judeus. Um dos soldados se aproxima e cospe mais uma vez em seu rosto. Os soldados são impiedosos. E como Jesus carregava somente a haste horizontal da cruz, essa cai sobre a sua cabeça, espremendo o seu rosto brutalmente no chão. Quem poderia suportar tamanha humilhação? E ele tinha o poder, tem o poder para chamar um exército de anjos e varrer da face da terra aquele povo ingrato. Mas Jesus nada fez. Dócil como uma ovelha rumo ao matadouro, o Filho de Deus levanta-se do chão e põe-se a caminho. Haveria alguém que seria capaz de amar a Jesus em meio àquela multidão enfurecida que assistia como que vendo um espetáculo?
Sim. E então Jesus encontra a sua mãe, Maria, a mulher frágil na aparência, é forte para caminhar ao lado de seu filho. E em um descuido dos guardas, ela se aproxima do seu filho. Parece um pesadelo aquilo que fizeram com o seu menino. Era o seu filhinho, o seu amado, a quem ela gerou e amamentou. Os dois se olham. Quem pode imaginar todo o amor, toda a compreensão, todo o consolo trocado naquele olhar? Quanta dor existe em teu peito, pela espada que transpassará o coração. Verás teu filho puro e santo, despojado de seu manto, suspenso no madeiro de uma cruz. Filho morto alcançará a contrição dos meus pecados, pela dor que experimentarás em meio a tantos tormentos, se a nossa advogada. Jesus vê sua mãe ser retirada para longe de si. Maria permanece em pé, não desanima, não esconde o rosto, pois a sua via sacra ainda não terminou. Ela lembra bem das palavras que o velho Simeão havia dito. Agora ela compreende, é a profecia que se realiza. Uma espada de dor transpassará a sua alma. Simão Cirineu ajuda Jesus a carregar a cruz. Jesus não tem mais forças. E os soldados, por experiência, sabiam que o condenado poderia morrer no caminho, antes mesmo de ser crucificado. Era preciso poupá-lo um pouco mais dos seus maus tratos. Um dos soldados disse: ele não vai aguentar. E o que faremos? Melhor pegarmos alguém para auxiliar ele a levar essa cruz. E então Simão Cirineu foi escolhido por um dos soldados. Simão luta contra os soldados
Ele sabia que não era o culpado porque estão pegando. Porém, Simão vê Jesus. Ele mal reconhece. Lembra de ter visto aquele homem perdoando pecados, curando doentes. E então Simão aceita carregar aquela cruz. Ele sabia que aquela cruz não era sua, mas aquela cruz também não era de Jesus. Em meio à multidão, havia uma moça chamada Verônica. Esse aqui é o Deus de vocês? No meio da multidão existiam curiosos, pessoas que ajudaram a condenar Jesus, umas arrependidas, outras como que assistindo a um espetáculo. Mas também haviam amigos de Jesus, aqueles que não esqueceram suas palavras e o bem que receberam de suas mãos. Entre estas pessoas está Verônica. Ela corajosamente aproveita um tumulto na multidão e se aproxima do Senhor. Ela percebe que Jesus mal pode vê-la, porque o sangue lhe escorre pelos olhos. E então ela sente compaixão do condenado. Com o seu lenço, Verônica enxuga o rosto desfigurado de Jesus. E enquanto alguns na multidão tapam os olhos, não suportando olhar para a feiura de suas chagas, ninguém poderia imaginar, mas no pano de Verônica fica estampada a sagrada face do Senhor, um sinal para que aqueles que creem não desfaleçam na fé, pois na face desfigurada se esconde um Deus. E Jesus então cai pela segunda vez. Todos aqueles que o veem podem pensar agora: salvou a tantos, por que não se salva a si mesmo? Humildemente o Filho de Deus continua rumo ao Calvário, porém não possui mais forças físicas para continuar andando. Tenta, tropeça, tenta, tropeça. Suas pernas já não podem ir mais ao peso do seu corpo. Então Jesus cai pela segunda vez. É como água que se derrama. Todos os seus ossos parecem que se desconjuntaram de dor. A sua garganta está seca e ela só encontra o pó do chão. O corpo do Filho de Deus, agora caído, parece abandonado ao pó. Alguns pensam que ele não suportará chegar vivo à cruz. Porém, os soldados o levantam e o caminho de dor de nosso Senhor não teve ainda o seu fim. O nosso Deus se encontrou com as mulheres piedosas. Em meio ao caminho, Jesus se encontra com um grupo de mulheres e elas choram pelo martírio do homem de Nazaré. Quem sabe ao certo quem são elas? São mães que tiveram suas crianças abençoadas, a viúva que teve seu filho ressuscitado, mulheres do povo que choram de tristeza. Ele olha para elas e diz: filhas de Jerusalém, não choreis por mim,
mas choreis por vocês mesmas e por seus filhos. Ele sabe até que ponto o pecado nos escraviza, fere, magoa, destroça a alma e nos leva à morte. Ao olhar para aquelas mulheres, talvez o Senhor tenha visto almas em estado bem mais terrível do que o seu corpo chagado, pois Deus vê além das aparências. Jesus então se compadece daquelas mulheres e nelas de toda a humanidade. E mais uma vez Jesus vê seus amigos serem retirados pelos soldados. E pela terceira vez o Senhor teve as costas e os ombros rasgados pelo peso da cruz, quando caiu novamente, e agora pela terceira vez. Toda a cabeça do Senhor é uma chaga só. O profeta Isaías, numa visão, nos deixou o testemunho de que desde a planta dos pés do Senhor até o alto da sua cabeça não havia nada são. Tudo eram feridas, contusões, chagas vivas. Como poderia Jesus continuar a caminhar assim? E então o nosso Senhor cai pela terceira vez. Os soldados que estão próximos, ninguém se compadece. As suas chagas, elas não são suavizadas com óleo, como de costume, pois Jesus era apenas um condenado à morte. Era um verme, era o rei dos judeus, o povo que eles odiavam. Jesus merecia aquilo. Os soldados então o reanimaram, para que ele não acabasse morrendo ali mesmo, caído por terra. E no extremo da exaustão, Jesus se ergue lentamente e assim caminha até o local da crucificação. E nesse momento todos nós queremos pedir perdão a Jesus pelos erros que cometemos nas nossas vidas, os pecados que trazemos em nossa vida, os pecados que cometemos em nossa vida. E queremos nesse dia da misericórdia do Senhor clamar que o Senhor derrame sobre nós o seu sangue, a sua misericórdia e o seu amor. Piedade de nós, Senhor, piedade dos meus pecados particulares e de tudo aquilo que fazemos e contribuímos com a sua morte e o seu sofrimento. Jesus então é despojado das suas vestes. Eles me olham, eles me observam, me olham com alegria, batem em minhas chagas abertas, cospem em meu rosto, repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Os soldados então tiram as vestes do Senhor e, por ganância ou brincadeira, tiram a sorte para ver com quem ficaria a sua túnica. Para um homem daquele tempo, suas vestes são sua honra e refletem a sua alegria ou a sua tristeza, seu poder ou sua miséria.
sentiu a cruz que ele carregou. Morreu pregado no madeiro romano. Por mim sofreu a dor de um simples humano. E por amor tomou meus pecados. Me fez digno de ter salvação. Crucificado por minha rejeição, como uma rosa esmagada ao chão. E por amor tomou meus pecados. Me fez digno de ter salvação. Jesus então é pregado na cruz. Jesus é pregado na cruz. Suas mãos santas que só abençoaram nessa terra vão sofrer neste momento as marteladas uma a uma e sem piedade. E para suportar o peso do corpo de um homem, os soldados usam um grosso cravo de ferro, e ele seria pregado entre o pulso e a mão, para que os ossos da junta não permitissem que a carne de suas mãos se rasgassem, e eles fossem obrigados a pregá-los novamente na cruz. Da mesma forma, os pés santos do Senhor foram pregados. Os gritos do Senhor, a cada martelada, poderiam ser ouvidos a quilômetros de distância. E não bastando o martírio da cruz, ele é insultado com o martírio moral. Zombam dele os escribas e os anciãos. Tu que dizes que podes destruir o templo? E disse também que pode reconstruí-lo em 3 dias. Escape agora da cruz, Jesus. Não és tu o rei, Jesus? Não és o rei de Israel? Pois desça agora da cruz e acreditaremos em ti. Quem, meus irmãos, poderia descrever o que Jesus sofreu nesse momento? Um salmista recebeu de Deus a profecia de que o Senhor esteve consciente durante toda a sua agonia. Juntamente com Jesus haviam sido crucificados 2 malfeitores. Um deles, revoltados com tamanho sofrimento, disse a Jesus: se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salve a nós. Mas o outro ladrão, compadecido com o sofrimento de Jesus, o repreendeu: nem sequer temes a Deus, você que sofre do mesmo castigo. Para nós isso é justo e nós estamos recebendo aquilo que merecemos. Mas Jesus, você não fez mal algum. Lembre-se de mim quando estiveres entrando no teu reino. E então Jesus
volta o seu olhar misericordioso para ele. E no auge da dor diz: em verdade eu te digo, ainda hoje, filho, estarás comigo no paraíso. Jesus morre na cruz. Aos pés da cruz do Senhor estava João, o discípulo que Jesus amava, e sua mãe Maria, e Maria Madalena. O coração misericordioso de Jesus não tem olhos para si. Sua mãe viúva não tem mais ninguém por si. E diz ao discípulo amado: filho, eis aí a sua mãe. E através de um homem como nós, Jesus dá à humanidade a última coisa que lhe resta, sua mãe. Deixa a Maria a missão de nos assumir por filhos. Mulher, eis aí o teu filho. Nem conseguimos imaginar tanto amor assim, mas Jesus ama além das nossas capacidades humanas, e num gesto supremo de seu coração misericordioso, da cruz contempla os homens de seu tempo, e através deles toda a humanidade. E então Jesus diz: Mãe, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Houve trevas, apagaram-se as luzes, o mundo inteiro se entristeceu, e muitos nesse momento batiam no peito e diziam: esse realmente era o Filho de Deus. E então Jesus disse: meu Deus, meu Pai, por que me abandonastes? Jesus estava com sede. Jesus havia perdido praticamente todo o seu sangue, estava com a garganta seca. Então Jesus olhou para um dos soldados e disse: eu tenho sede. O soldado poderia ter dado água para o Senhor. O soldado poderia ter embebido aquela esponja em água e ter colocado água para suavizar a sede do Senhor, mas não. O soldado embebeu em vinagre e passou o vinagre sobre a boca do Senhor toda machucada. Imagine a dor e o sofrimento daquele momento. E então Jesus diz: tudo está consumado. Salvar
Eu entrego o meu espírito. Herói de toda a terra, herói de todos os homens, herói de todas as gerações, Cristo Jesus na Santa Cruz. A terra tremeu, os rochedos se fenderam. Os soldados chegaram então perto de Jesus para verificar se já estava morto. Um dos soldados lhe feriu o lado com a lança e imediatamente jorrou sangue e água. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Todas as pessoas que haviam se reunido para esse espetáculo, diante de como aconteceu a morte de Jesus, batiam no peito reconhecendo a sua culpa e dizendo: o que nós fizemos? Um centurião glorificava a Deus dizendo: este certamente era um justo e verdadeiramente era o Filho de Deus. Todos os familiares se mantinham à distância, como também as mulheres que o seguiam desde a Galileia. José de Arimateia era um bom homem e não concordava com o que fizeram com Jesus. Ele teve a coragem e pediu o corpo a Pilatos. Comprou um lençol com o qual o envolveu ao descê-lo da cruz. Finalmente Jesus é devolvido aos seus. Seu corpo agora está sem vida. Foi assim que Nossa Senhora recebeu o seu filhinho ao descer da cruz. E agora ele está nos braços de sua mãe, a Virgem Dolorosa. Nossa Senhora das Dores. O peso da cruz derrubou o Rei Jesus. Só um coração de mãe pra compreender tamanha dor. Como é difícil ser fiel e carregar a minha
como é no cacho Cristo, para que eu possa entender que o Calvário me ensinará a viver, para que eu possa entender que o Calvário me ensinará a viver, que o Calvário me ensinará a viver. E nesse momento, todos nós vamos participar do sepultamento do Senhor. O corpo do Senhor, nesse momento sem vida, é levado ao túmulo. Todos nós participamos desse momento da flagelação do Senhor, do caminho do Senhor até o Calvário, da sua crucificação, e todos nós sentimos, e eu tenho certeza disso, todos nós sentimos a dor em nosso coração pela sua morte. E agora acompanhamos o seu corpo já sem vida ser levado até o túmulo. E todos nós, com o nosso coração e sofrimento também voltados ao Senhor, acompanhamos. Seus discípulos e amigos começam a se sentir e estão se sentindo completamente sozinhos, esquecidos, abandonados. Jesus então é levado para o sepulcro, onde permanecerá, onde ficará, e onde nós estaremos sempre aguardando. Os amigos de Jesus ficaram sozinhos. Todos aqueles ensinamentos, todo aquele sentimento de amor, misericórdia, foi tomado de um grande medo, pois haviam visto Jesus morrer. Todos aqueles a quem Jesus amou, perdoou, curou, agora sentiam apenas o vazio, a ausência do amado Mestre. Mas não! Deus, em sua infinita misericórdia, nos entregou o seu Filho, para que nos desse a vida, e a vida em abundância, e para que nós nunca mais andássemos nas trevas. E então, no terceiro dia, Jesus, o nosso Salvador, ressuscitou! Vamos dar uma salva de palmas para Jesus ressuscitado! Espírito Santo, desce do céu sobre este lugar. Oh, terra tremei, a glória do Rei. Sim, esse é o nosso herói. Alcançou. É por isso que nós cantamos, nós glorificamos, porque Ele venceu a morte. Ele venceu a morte para nos ajudar a salvar a nossa vida, para dar salvação a nós. E é por isso que nós glorificamos a Jesus, porque com essa certeza que nós todos sabemos que os nossos problemas, nossas dificuldades, nossas tristezas, elas têm fim em Jesus. Glorificado seja, Senhor, louvado seja, porque és o nosso Deus, o nosso rei, o nosso herói. Seguirá, Senhor. Glória de Deus, fez a promessa que jamais Eis a nossa esperança, eis a nossa alegria, Jesus.